Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula relacionada a inquérito policial. Nós já começamos a falar sobre ele, nós já conceituamos, nós vimos a finalidade, a natureza jurídica dele, e vale aqui a gente reforçar que ele é um procedimento administrativo, não é um processo, como a gente já conversou na última aula. E começamos a ver as características dele. E nós vimos que iniciamos o estudo das características apontando que ele é um procedimento por escrito, sigiloso e dispensável. E agora, o próximo tópico, dando continuidade, inclusive esses tópicos estão previstos na aula passada, né? Assim que você abrir o AVA, você vai encontrar essa sequência desses tópicos relacionados às características. Então, hoje a gente vai dar continuidade e vamos pontuar a característica dele ser relacionado à oficialidade. É o nosso tópico D, característica da oficialidade. É muito simples, basta você associar a palavra oficial. O que quer dizer? Que as investigações feitas no curso da persecução penal só podem ser feitas por órgãos oficiais, ou seja, por órgão estatal. E nós vimos que o órgão estatal incumbido dessa missão de investigar é a Polícia Judiciária, representada pela Polícia Civil e representada também pela Polícia Federal. Cada uma aí dirigida, presidida pela autoridade policial, amparada, assessorada pelos agentes. Então, essa característica é muito fácil relacionado à oficialidade. Uma outra característica que nós temos, e aí a gente vai para o tópico E, é a oficiosidade. Oficiosidade. Também é fácil da gente detectar quando a gente analisa o significado dessa palavra. Essa característica advém da palavra ofício, de ofício, ou seja, como regra, e aí não é uma característica predominante em todas as situações de investigação, mas como regra, a autoridade policial age de ofício. Ela, num primeiro momento, ela independe de provocação de qualquer pessoa, seja da vítima, seja de Ministério Público, seja de outra pessoa. Então, como regra, o inquérito policial ele tem a característica da oficiosidade, ou seja, o delegado atua, como regra, de ofício. No próximo tópico, 6, depois que terminarmos as características, vocês vão entender onde que está a exceção de quando ele não pode agir de ofício. Por hora, basta a gente lembrar que essa é uma característica que é uma regra geral das investigações policiais. E uma outra característica é o fato do inquérito policial ser discricionário. Você vai comigo no artigo 6º e 7º e lá você vai encontrar uma sequência de atitudes, de condutas, de ações, melhor dizendo, feitas pela autoridade policial no curso da investigação. A característica do inquérito ser discricionário implica na não obrigatoriedade de atos pré-ordenados numa sequência cronológica. Ou seja, o delegado não está vinculado a uma sequência pré-determinada. Assim como aconteceria no processo, lá futuramente numa ação penal, em que o juiz é obrigado a dar o andamento no processo de forma absolutamente regrada, seguindo passo a passo, sob pena de nulidade desse processo. Aqui na fase investigativa, vigora a característica da discricionariedade. Ou seja, repetindo,
O delegado não tem a menor obrigação de seguir qualquer ordem pré-estabelecida. Exemplo: o delegado pode ouvir o investigado primeiro que as testemunhas, ou seja, o interrogatório do investigado pode ser num primeiro momento, pode ser no decorrer das investigações ou pode ser no final. Isso jamais aconteceria se fosse ação penal, em que lá o não mais investigado, mas o réu, ele só pode ser interrogado por último, depois de todas as oitivas. E na fase investigativa não existe essa obrigatoriedade desses atos pré-ordenados. O delegado, ele tem essa liberdade de conduzir as investigações numa sequência que mais lhe aprouver, de acordo com a particularidade aí do caso. Então, não existe nenhuma ordem pré-estabelecida e isso garante ao delegado, portanto, a sua atitude discricionária. Veja no artigo 6º e no artigo 7º, por gentileza, que ali nós temos uma espécie de balizas, ou seja, situações em que o delegado vai agir, sobre as quais ele vai agir e assim agindo, ele vai acabar elucidando o crime, a autoria, mas sem estabelecer uma sequência pré-ordenada entre esses atos. E agora, uma característica prevista lá no artigo 17, no tópico G, nós vamos encontrar uma característica marcante do inquérito policial muito famosa, que é o fato do inquérito policial ser indisponível. Indisponível. Doutores, essa é uma característica muito derradeira do inquérito, muito cobrada em provas de concurso da OAB, que significa que o inquérito policial, a autoridade policial, melhor dizendo, não pode determinar arquivamento de inquérito policial. A tarefa de arquivar inquérito, ela não está nas mãos do delegado. Nós sofremos, inclusive, uma alteração legislativa no que diz respeito a essa sistemática de arquivamento de inquérito, que posteriormente nós vamos estudar e com muita calma e com muita cautela, diante dessa novidade legislativa que tivemos. Por ora, nós vamos ter em mente que delegado não pode arquivar. Mas e se o delegado percebe que o fato é atípico? E se o delegado percebe que logo lá no final das investigações, o investigado teria agido amparado numa excludente de ilicitude? Pois bem, ele vai limitar-se a relatar essas situações que fazem crer que há uma excludente de ilicitude ou uma atipicidade e vai encaminhar para que o responsável, para que a autoridade responsável possa fazer esse arquivamento. Portanto, o delegado não pode arquivar inquérito. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para não confundir duas características que semanticamente são parecidas, ou seja, são palavras parecidas e que poderia te gerar aí, eu tenho um pouco de receio de que isso possa te gerar um pouco de confusão. Não confundam o fato dele ser dispensável com o fato dele ser indisponível. Vamos recordar? O inquérito é dispensável, e aí a gente já notou em relação a essa característica na última aula. Ele é dispensável porque a autoria e a materialidade pode vir para o titular da ação penal por outras ferramentas que não seja o inquérito policial. A autoria e a materialidade do crime pode vir por meio das peças de informação, que nós já exemplificamos. Por isso o inquérito é dispensável, mas não confundam o fato dele ser indisponível, ou seja, o delegado não pode arquivar inquérito policial. E essa característica está lá no artigo 17 do Código de Processo Penal.
E chegamos, por fim, mas não menos importante, à característica talvez mais marcante e de grande importância no inquérito. Pedi inclusive para você antecipar o estudo dessa característica que com certeza vai facilitar a sua compreensão. E nós vamos então anotar aí no tópico H que o inquérito policial ele é inquisitivo. No que consiste o inquérito policial ser inquisitivo? Teoricamente é muito simples a gente definir essa característica. Ele é inquisitivo porque não vigoram os princípios da ampla defesa e nem do contraditório no inquérito policial. Ou seja, não há bilateralidade das ações no inquérito policial. Explico melhor. Tudo que o delegado faz no curso da investigação e ele faz de forma discricionária, como a gente acabou de anotar, tudo que o delegado faz, oitiva de uma testemunha, uma perícia, o interrogatório do investigado, tudo isso ele faz sem comunicar o investigado, nem tampouco comunicar o seu defensor, caso ele já tenha. O delegado, ele age no inquérito policial como se não existisse alguém do outro lado, ou seja, como se não houvesse a parte contrária, que representada principalmente e obviamente pelo réu e por seu defensor. Nada é comunicado ao defensor, nada é comunicado ao investigado. Pensem se isso fosse um processo. É absolutamente inadmissível seguir um processo sem a comunicação dos atos ao réu, ao seu defensor. Só que isso não vai acontecer, essa comunicação não vai acontecer nos atos da investigação. Por uma razão muito simples. A investigação ela está simplesmente levantando informações acerca da autoria e da materialidade do crime. É apenas para levantar informações, é apenas para elucidar acerca do crime e da autoria. Pelo inquérito policial não há formação de convencimento acerca de culpabilidade alguma. Não há qualquer imposição de culpa ao final do inquérito policial. Ele é uma peça informativa. Por essa razão, não se observa o contraditório e nem a ampla defesa. No entanto, algumas pontuações devem ser feitas aqui. Vejam, senhores, que o artigo 7º, inciso 21, a linha A do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, artigo 7º, inciso 21, a linha A do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, ela garante ao advogado algumas prerrogativas, alguns direitos no curso da investigação. Essas prerrogativas, esses direitos que nós vamos falar agora, que são garantidos ao advogado, ao defensor no curso da investigação, não tira o caráter inquisitivo do inquérito. Porque o delegado continua sem a obrigação nenhuma de comunicar ao advogado ou investigado dos atos que são feitos. Não perde a característica de inquisitivo, mas garante ao advogado que ele, de certa forma, faça aí uma espécie de uma defesa indireta, uma espécie de uma defesa que será melhor utilizada quando existir a ação penal. Na verdade, o que o advogado faz
Quando ele exerce essas prerrogativas dadas pelo Estatuto da OAB, nesse artigo que nós falamos, na verdade o que ele está fazendo não é um exercício da ampla defesa. Ele está, na verdade, resguardando, tutelando direitos fundamentais. O advogado está, na verdade, preparando para a defesa a ser feita lá na fase acusatória. Vejam vocês que o advogado pode, e se você tiver esse artigo aí, acompanhar a leitura, vai até facilitar a sua compreensão. Ele pode apresentar razões. O que é apresentar razões? Ele, de alguma maneira, ele pode fazer petições apresentando alguns argumentos, algumas colocações, apontando algumas provas que, de certa forma, podem sim interferir na condução da investigação pelo delegado. Eu, particularmente, enquanto advogada, faço isso. Mas tem uma coisa. Das petições que eu faço aos delegados, apontando provas, alertando para algumas situações, uma coisa é fato. Essas petições elas são bem-vindas no inquérito, o delegado vai fazer a juntada, sim, com certeza, mas não vincula o delegado, não obriga o delegado a atuar exatamente naquilo que eu estou pedindo, que eu estou requerendo. E isso, ou seja, essa eventual omissão do delegado em não acatar o que eu peço, o que eu requeiro, em hipótese alguma vai caracterizar o cerceamento de defesa. Justamente porque o inquérito policial ele é inquisitivo, não há obrigatoriedade da atuação do defensor, doutores. Há uma possibilidade, é uma prerrogativa, é um direito, não é um dever. Esse dever da atuação ostensiva, austera, firme, fundamentada, isso vai acontecer lá na ação penal, lá na fase acusatória. Aqui, não. Na fase investigativa, não. Eu vou poder juntar documentos também, vou poder estar presente em todas as oitivas, posso estar presente, mas não sou obrigada a estar presente. E aí vocês perguntam, mas como é que você fica sabendo que amanhã vai ter uma oitiva lá na delegacia? Pois é, eu tenho que ficar acompanhando, eu tenho que ficar ligeira no inquérito, eu tenho que acompanhar o andamento. O delegado não vai te chamar? Não, ele não vai me chamar. Não vai te intimar? Não, ele não vai me intimar. Porque não existe essa obrigatoriedade, é direito e não uma obrigatoriedade. Então, cuidado com essa característica do inquérito ser inquisitivo. Cuidado pelo seguinte, o inquérito sempre teve essa possibilidade, sempre teve esta característica de ser inquisitivo. É o que marca o inquérito policial. É um levantamento de informações, não há juízo de culpa, não há formação de convencimento, não há juízo de mérito, não. É um procedimento meramente informativo. Mas isso não significa que o advogado não possa participar, mas ele não tem a obrigatoriedade e não é dever dele se fazer presente nesses atos. Muito menos é obrigação e dever do delegado acatar tudo aquilo que é pedido pelo defensor. Afinal de contas, existe a característica da discricionariedade e a obrigatoriedade da defesa vai existir na fase acusatória e não agora, ok? Eu vou encerrar por hora para a gente ter vídeos menores e daqui a pouco a gente segue para finalizar essas características.